Olá, boa tarde. Meu nome é Giovanni. Vou elaborar mais uma videoaula para vocês, aplicando mais um exemplo das leis de Newton, certo? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a força elástica ou a famosa e conhecida lei de Hooke, certo? Robert Hooke, ele era um cara que trabalhava junto, na verdade ele era ele era um antagonista a Isaac Newton. Travou algumas discussões, algumas brigas com Isaac Newton, porque viveu na mesma época de Isaac Newton, trabalhou, desenvolveu pesquisas na mesma época de Isaac Newton e teve alguns embates entre eles, Só que aí o cara que ficou mais famoso, mais conhecido a nível internacional e na história foi Isaac Newton, e o Robert Hooke, ele ficou um pouco conhecido, mas existem algumas coisas dentro da literatura da física que aborda alguns assuntos relacionados a ele. Ele tem alguns desenvolvimentos de tecnologia, por exemplo, ou de ciência, voltado, por exemplo, na física, na biologia, na própria química, mas dentro da física, dentro da dinâmica, dentro da mecânica, existe uma lei chamada Lei da Força Elétrica, ou Lei de Hooke, que trabalha essa relação. Então, o que acontece? Vamos tentar explicar essa lei utilizando o sistema de mola. Então já está dizendo força elástica, você vai usar o sistema de mola, o sistema elástico, onde nós vamos demonstrar. Imagina três situações, uma situação A, uma situação B e uma situação C. Na situação A, eu tenho uma mola que está no estado de repouso, ela está no seu comprimento natural, ela não está sendo alongada, não existe nenhum peso puxando ela para baixo, simplesmente ela está no seu estado natural, certo? Então ela tem uma deformação x0, ou seja, uma deformação natural sem nenhum peso nesse corpo. Na situação B, foi colocado um corpo de peso m, e ao colocar esse corpo sobre essa mola, esse corpo, devido à força-peso do corpo, nós trabalhamos anteriormente, esse corpo tem um peso e é puxado para o centro da Terra. O que acontece com a mola? Essa mola vai sofrer um alongamento, ou seja, ela vai se alongar. O tamanho natural dela era x0, então ela se alongou uma variação ΔX, correto? Na situação C, foi retirado o peso, a massa M desse corpo, e essa mola voltou a seu estado natural. Então houve um alongamento. A mola, ela experimentou uma deformação elástica. O que Robert Hooke vai demonstrar experimentalmente? O que ele fez? Então ele trabalhou com molas de materiais diferentes, ele fez vários experimentos e ele chegou na conclusão que a força elástica sobre essa mola ela é diretamente proporcional à deformação da mola, ou seja, de uma forma bem natural. Quanto maior a deformação, significa que a força que atuou nesse corpo, nessa mola, foi maior, certo? Então a gente demonstra matematicamente a equação de Hooke através dessa forma: força é igual a K vezes ΔX. Daqui a pouco eu explico o que é esse K e o que é esse ΔX, tá bom? Então, enunciando aqui a lei de Hooke, o que diz a lei de Hooke? Em regime elástico, no sistema elástico, a deformação sofrida por uma mola ela é diretamente proporcional à intensidade da força que o provoca. Então, se a força que provocou a deformação da mola for muito grande, for uma força muito grande, for um peso muito grande, por exemplo, a deformação ΔX, a deformação dessa mola também vai ser grande. Mas se eu coloquei sobre a mola do sistema era rígida, por exemplo, e eu coloquei um peso muito pequeno, um peso razoável, ela vai sofrer uma pequena deformação, ou talvez, dependendo da constante elástica da mola, nem deformação essa mola sofre. Então vamos lá. O que significa esse K? Esse K significa a constante de proporcionalidade da mola. O que é isso? Bom, o que é essa constante K? Essa constante K é o seguinte: por exemplo, quando a gente vê uma mola,
Existem molas de materiais diferentes, de natureza diferente. Molas que é feito de aço, mola que é feito de ferro, que é feito de cobre. E essas molas, ela tem a sua rigidez, ela tem a sua maleabilidade, ou seja, ela se deforma. Uma se deforma facilmente, outra é mais rígida, não se deforma facilmente e assim por diante. Além do material que constitui a mola, existe também a espessura dessa mola. Se essa mola é grossa, se essa mola é fina, se essa mola é comprida, se essa mola é curta, certo? Então, essa ideia da espessura e do comprimento da mola, a gente fala que é uma relação geométrica. Então, o K vai dar essas características do material que constitui a mola e da geometria dessa mola. Se essa mola é feita de qual material e também, qual a espessura, qual é o comprimento dessa mola. Porque aí você vai ter molas diferentes. Você pega, por exemplo, uma mola grossa e coloca um pezinho qualquer, não haverá nem deformação, ou seja, a mola continuará no estado de repouso natural. Mas se você pega uma molinha, por exemplo, um arame de caverna e coloca um pezinho, vai deformar porque a mola é fininha, o material não é tão rígido e assim por diante. Então, F é a força deformadora, certo? O K é a constante de proporcionalidade, que tem a ver com o material que constitui a mola e da geometria. E o ΔX vai ser a deformação da mola. Vai ser o tanto que essa mola deformou de acordo com o seu estado natural. Eu tenho uma mola que não tem nenhuma força atuando nessa mola, ok, ela tem ali um x0. Após eu deformar essa mola, qual foi a deformação? Tanto que ela cresceu, tanto que ela aumentou. Isso é a variação de comprimento. Bom, a unidade de força é Newton. Qualquer força, seja elástica, força-peso, qualquer força de atrito, a medida da força, a unidade de força é Newton. O K, como que eu meço o K? O K vai ser Newton por metro, ou seja, a constante elástica ela vai ser dado um valor em Newton por metro. E o valor da deformação, ΔX, vai ser dado em metro. Aí, quando eu for calcular, um cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte: qual é a unidade da constante elástica dada pela mola? Está em Newton por metro ou está em Newton por centímetro, por exemplo? Se tiver em Newton por centímetro, eu tenho que colocar aqui a unidade em centímetro. Se aqui tiver em Newton por metro e aqui tiver em centímetro, eu tenho que colocar na mesma unidade. Faremos um exemplo e eu vou demonstrar isso com mais tranquilidade para vocês depois, tá bom? Outra forma de representar a lei de Hooke, ou a lei da força elétrica, ou a lei da força elástica, é a partir da representação gráfica. Como é uma grandeza diretamente proporcional, você vai ter uma função aqui do primeiro grau. Então você tem uma mola, que não há deformação quando a força que atua sobre essa mola é zero, ou seja, a mola está no seu estado natural. De acordo que aumenta a força sobre essa mola, você aplica uma força puxando a mola, alongando essa mola, ou então encolhendo essa mola, de acordo com a intensidade dessa força, maior será a sua deformação. Então aí você vai ter um gráfico no formato de uma reta, assim, um gráfico da força pela deformação, e aí vai ser uma reta, certo? Então vamos agora ao primeiro exemplo envolvendo lei de Hooke ou força elétrica, tá? Vamos lá, um exemplo de questões de vestibular. Durante os exercícios de forças realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa ao seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém o seguinte resultado. Aí nós temos aqui uma tabelinha onde mostra a semana do treino e o alongamento dessa tira de borracha. Então, na primeira semana, ele obteve um maior alongamento de 20 centímetros. E aí foi, segunda semana, 24 centímetros, terceira semana, 26 centímetros, quarta semana, 27 centímetros. E na quinta semana, após várias semanas de treino, ele obteve um alongamento de 28 centímetros, que foi a deformação dessa borracha, dessa tira de borracha. Ok. Então esse ΔX é o alongamento da tira.
Aí a pergunta, o máximo de força atingido pelo atleta, o máximo, eu quero o máximo de força atingido pelo atleta, sabendo-se que a constante elástica da tira, então foi dado o valor de K aqui, da constante elástica da tira, 300 N por metro, e que obedece ainda à lei de Hooke, ou seja, que eu posso aplicar a equação força é igual a Kx, né? Se obedece à lei de Hooke, essa é a lei de Hooke. A força ela é proporcional à deformação, né, do sistema elástico. É quanto em Newton? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tabela e vou pegar o maior, como que é o máximo de força atingida, eu vou pegar a maior deformação, né? Eu vou pegar a deformação da quinta semana, que foi 28 centímetros. Bom, o valor do K é dado em 300 Newton por metro. E a deformação aqui está dado em centímetro. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar ao resolver problemas envolvendo a lei de Hooke. Porque às vezes o valor da constante está em Newton por metro e o valor da deformação está em centímetro. Então, como que vai ficar o ΔX? O ΔX vai ficar 28 centímetros dividido por 100 para colocar isso em metro. Então, isso vai me dar 0,28 metros. Aí sim, aí você pode utilizar. Força vai ser Kx, o K 300 vezes o X, no caso, 0,28. Então isso vai me dar um valor de 84 Newton, que foi a maior força desenvolvida pelo atleta, que no caso é a letra E. O exemplo 2, envolvendo ainda a lei de Hooke, ou força elástica, é dado um gráfico, certo? E nesse gráfico mostra o quê? A força, um gráfico característico da lei de Hooke. Força em função do alongamento do sistema, né? Da mola ou da borracha. No caso aqui é uma mola. E aí, foi dado aqui, quando a força era zero, você não tinha nenhuma deformação, a mola estava no x0, sem sofrer deformação. Quando essa mola sofreu uma força de 30 Newton, a deformação teve uma alteração de 2,5 centímetros da deformação. Quando essa mola chegou a 60, quando foi aplicado 60 Newton, houve uma deformação de 5 centímetros. E aí eu quero determinar, por exemplo, qual o valor do K. Então, se eu usar a lei de Hooke, o Kx, eu não vou transformar a unidade, eu vou deixar na mesma unidade. A resposta do K vai ser Newton por centímetro, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar, por exemplo, uma força de 60 para uma deformação de 5 centímetros. Então vai ficar 60 é igual a K vezes 5. Então K vai ser igual a 5 passa dividido por 60. Isso vai me dar um valor de 12 Newton por centímetro. Então, isso aqui é o valor da constante elástica da mola, certo? Aí, isso é a resposta da letra A. Determine a constante elástica da mola. E na letra B, pede para determinar a deformação da mola. O que é deformação? X. Quando a força aqui for no valor de 90 Newton. Então, eu vou usar a lei de Hooke. E aí, eu vou substituir 90... A constante elástica da mola eu achei anteriormente, vezes x. Então, x é igual a 90 sobre 12, que vai dar um valor de... Então, vai dar um valor, 90 dividido por 12, igual a 7,5 centímetro, certo? Porque aqui estava em Newton por centímetro, e aqui estava em Newton, então eu achei o valor em centímetro. Então, quando aqui for 90 Newton, aqui vai dar um valor de 7,5 centímetros de deformação. Pronto, finalizamos aí.